Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nas Trilhas da Razão. Meu nome é Guilherme, eu estou com meu colega Gabriel e hoje a gente vai conversar com o Gilmar Lopes, que é analista de sistemas e também criador do projeto eFarsas. Gilmar, primeiro, bem-vindo, obrigado por você estar conosco aqui hoje, compartilhando o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. Gilmar, você tem participado de uma série de programas na televisão, em rádio, na internet, enfim, por todo o Brasil. E é interessante que você já foi apresentado de formas diferentes. Caçador de mentiras, investigador que desvenda golpes e farsas na internet, caçador de fofocas, entre outras É, coisas. foi. E a primeira pergunta, Gilmar, é exatamente essa: como é que você mesmo define o que você faz? Pois é, quando eu comecei com o site, em 2002, não tinha essa cultura ainda, né, de checador de fatos, né? Agora apareceu essa definição de checador de fatos, né? Até em inglês, fact checker, que parece uma coisa tão bacana, né? Mas na época que eu comecei com o site, não tinha isso ainda. Então, eu colocava apenas como era um site para tentar desvendar os hoax, né, que circulavam naquela época, chamava de hoax, né, em inglês. E depois eu comecei a chamar de boato digital. E aí, depois que veio o Trump aí, que chama de tudo de fake news, eu falei, agora tem que aproveitar esse termo, apesar da gente não gostar muito desse termo, né, fake news, porque é uma forma meio pejorativa, né, de você tratar o jornalismo, mas a gente acabou tendo que usar esse termo, porque é assim que a gente é encontrado na internet, né? Quando alguém vai buscar por fake news, acha o farsas lá, logo nos primeiros ali, né? Então, a princípio, eu era apenas um curioso que queria mostrar como era fácil você pesquisar na internet e descobrir se uma coisa é verdadeira ou falsa, né? E se até eu consigo, qualquer um conseguiria, né? Então, a ideia inicial do site era essa. Você comenta as fake news, né? Hoje a gente tem a impressão que às vezes até um termo pejorativo para notícias que a gente não gosta, né? Muitas vezes Exato. usa, que até acho que você comenta do Trump, que muitas vezes ele está em coletiva de imprensa, alguém pergunta alguma coisa que desagrada a ele, aquilo é taxado rapidamente como fake news, né? Então talvez tenha essa conotação que muitas pessoas acabaram associando ao termo, né, também. Sim, e aí acabam usando isso para tudo, para tudo. Ah, então é fake news que você não vai na minha casa? Então, daí já começa a usar para tudo, né? Então meio que englobou tudo nessa ideia. Inclusive tem até um projeto de lei tramitando que eles colocaram lá como um apelido para PL, como PL das fake news, né? E quando na verdade não é isso. E, inclusive a gente até foi já consultado sobre isso, a gente é contra essa lei, que é uma lei que não precisa dessa lei, é uma lei a mais, né? Para punir algumas coisas que já existem, já são previstas em lei. E a gente também foi chamado para participar lá do início da CPMI das fake news, lá no Senado. Então fui o Boatos, o Lupa, o Aos Fatos, várias outras agências de checagem. A gente foi lá para mostrar como é que é o nosso trabalho, né? E eles estavam perdidões lá no começo e tal, a gente pôde ajudar eles a darem o início lá, o start da CPMI das fake news, que também foi usado esse nome para ficar mais popular, né, para todo mundo entender do que se tratava, né. Gilmar, se tu quiser comentar um pouquinho do histórico do eFarsas, como ele começou, eu vi que você comentou que ele era interessado então em fazer checagem, começou assim. Qual que foi o início do eFarsas? Como ele surgiu a ideia? Bom, no século passado, a gente fala do século passado, engraçado, né? No século passado, no finalzinho, lá para 1998, 99, foi quando eu fui apresentado para a internet, né? A internet de escada ainda, aquela internet bacana, que você tinha que discar para conectar, era muito bom. E aí, eu recebia muitas correntes por e-mail, então eles falavam assim, ó, ajude essa criança que ela está doente, para cada e-mail repassado, ela vai ganhar tantos centavos. Quem não repassar essa corrente, em 7 dias vai acontecer uma coisa terrível. E aí, um dia eu recebi um e-mail de uma criança, de uma empresa que estava fazendo uma campanha para uma criança, que ela estava com câncer e para cada e-mail repassado ele ia ganhar 5 centavos, alguma coisa assim. E na época até a América Online estava sendo citada nesse e-mail, porque nessa época não existia rede social, não existia Facebook, não existia TikTok. Olha só o mundo sem TikTok, quem poderia imaginar? E era por e-mail que as coisas circulavam, né? E aí
ao invés de compartilhar e mandar para meus amigos, eu resolvi pesquisar essa história. Entrei em contato com a América Online, que nem existe mais no Brasil, né? E eles me responderam falando: a gente não está participando de nenhuma campanha. Se a gente estivesse participando, a gente ia fazer propaganda em tudo quanto é lugar. Então a gente não está participando de nenhuma campanha. Essa história é falsa. E aí eu fui pesquisar melhor e mandei de volta para meus amigos. Falei: essa história é falsa por isso, por isso e por isso. E aí os meus amigos começaram a me mandar outras coisas. Então já que você é espertão, então dá uma olhada nessa foto, vê se essa foto é real. E aí eu comecei a pesquisar e devolver para eles, né? Até que um dia eu falei: acho que eu vou deixar num lugar só isso, né? Todas essas minhas pesquisas, que aí quem quiser pesquisar, entra lá, né? E aí no dia 1º de abril de 2002, eu coloquei no ar o eFarsas, né? Na época ele não era ainda efarsas.com, porque naquela época nem dava para você comprar um domínio como é hoje, né? Você compra um domínio, era muito mais difícil. Então eu coloquei num serviço de hospedagem gratuita lá, que dava um nome bem grandão assim. Quem é das antigas vai lembrar disso. E aí eu coloquei, tinha um outro site que redirecionava. Então eu coloquei, chamava farsas.cjb.net. E aí quando você entrava nesse endereço, ele redirecionava lá. Era uma vida difícil, hein? E aí o site começou. Logo no começo ele já teve bastante visualizações. Já começou, eu já vi que era uma coisa legal, uma coisa bacana. E a ideia inicial do site era, além de mostrar que qualquer um pode fazer, eu era pedreiro naquela época e gostava muito de informática. E aí mostrando que qualquer um podia fazer isso, até eu, e também de usar a própria internet como ferramenta para desmentir as histórias que circulam nela, né? E aí, vez ou outra, acaba aparecendo uma história que eu vou pesquisar achando que é falsa, e eu descubro que é verdadeira, e aí, né, eu perdi um tempo pesquisando aquilo, eu publico também e explico por que é verdade, né? Há poucos dias eu publiquei um vídeo lá no nosso canal com 4 notícias que parecem ser falsas, mas que são verdadeiras, que é também o outro lado, né? Às vezes a gente fica tão focado achando que aquilo é falso, querendo desacreditar aquilo, que você acaba tirando as evidências, né? Só para provar seu ponto. Então, quando aquilo é verdade também, a gente mostra lá por que é verdade e tudo, entendeu? Então, essa aqui é uma coisa legal também, porque a gente até deixa um certo mistério ali nas primeiras linhas do texto, né? Será que é verdade? Será que não é? E lá mais para o meio do texto a gente explica por que é verdade ou por que é mentira. Gilmar, eu tinha pensado em perguntar para ti se vocês tiveram alguma inspiração, por exemplo, em sites como Snopes, que é um site americano que faz um trabalho que faz como o que vocês fazem, né, de verificação. Acho que o Snopes começou, imagino que Antes, né? antes de vocês, né, com lenda urbana, com boato, com todo tipo de... O trabalho que vocês têm feito no eFarsas também, né? Teve alguma relação disso com isso ou não? Se eu não me engano, o Snopes, essa palavra Snopes é tirada de um conto, né? É um conto antigo lá, em inglês, que tinha essa palavra no meio. Que ele, na verdade, ele começou falando sobre lendas, né? Igual você falou. E esse conto era uma das lendas e tal. O cara que fundou o Snopes, ele começou no BBS ainda, era bem, nossa, antes ainda da internet, muito antes ele já fazia. E hoje é o maior site, né? Uma referência no mundo inteiro sobre checagem de fatos, né? Quando eu comecei o eFarsas, eu não tinha nenhuma referência, porque eu não conhecia muito, assim, de outros sites que faziam isso, né? Depois que eu comecei com o site, depois de um certo tempo, as coisas começam você começa a atrair, né, as pessoas que pensam como você e te ajudam, não é, a crescer, né? Então, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Quatro Cantos, que era um site que fazia isso há um tempão e não faz mais, infelizmente, que o dono do Quatro Cantos era um senhor já de idade, eu nem sei se ele ainda é vivo. Eu não conhecia, depois que eu conheci ele, eu me ajudou a me inspirar também, né? Mas eu já tinha o site. E o Snopes também. Eu fui pesquisar uma lenda brasileira, uma lenda urbana que eu vi aqui no Brasil, e descobri que era uma lenda que surgiu nos Estados Unidos. Aí eu descobri o Snopes. E, inclusive, na época eu achava que era só site falando sobre lendas e tal, mas não é. Ele trata também de boatos em geral, né? E também virou uma inspiração, mas assim, depois que eu já tinha o site, né? Então, foi até uma forma de eu entender como catalogar, né, as coisas que eu não catalogava. Eu tinha lá seção de fotos e seção de lendas e seção de não sei o quê. Eu tinha umas 3, 4 seções, né? E aí o Snopes me ajudou
a entender como eu devo catalogar. Ó, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é uma meia-verdade, né? Então eles me ajudaram nisso também. Mas eu descobri depois que eu já tinha o site já. Interessantíssimo isso. E meio que antecipa logo a próxima pergunta que a gente ia fazer, que era justamente se desde o início do E-Farsas, o teor e a maneira como as histórias eram apresentadas foi mudando gradualmente, não sei, talvez por à medida que vai atraindo o público, né, vai atraindo pessoas que acompanham o projeto. Então, já começou a dar uma conversada sobre o assunto. E ajuda, e o leitor ajudou mesmo, porque antes eu colocava logo em cima tinha alguns GIFs, era GIF animado ainda, na época, e os GIFs eram assim, cheio de coisa brilhando e tal, assim, verdadeiro, pá, falso, logo em cima, sabe? Indeterminado, alguma coisa assim, né? Ou meia-verdade. E aí os próprios leitores começaram a falar assim, não, deixa para colocar lá embaixo, porque aí você faz um suspense, não dá tanto spoiler lá em cima, não sei o quê, né? E aí eu deixo no final. Essa ideia também de transformar o título sempre numa pergunta também foi ideia dos leitores, né? Em 2017 para 2018, a gente começou a viver uma polarização aqui, né, da política, e muita gente começou a brigar por causa de política e tal. E aí teve gente reclamando que aquele sinal de interrogação, muita gente não entendia que aquilo era uma pergunta e achava que eu estava afirmando. Então eu colocava lá, sei lá, o presidente foi preso, colocava assim. Aí a pessoa entendia que eu estava afirmando que o presidente foi preso, e na verdade eu que estava mentindo, sabe? Então, mas a gente continuou com isso e a gente continua com esse, de certa forma, um mistériozinho até o meio do texto ali, depois a gente explica direitinho. E tem muita gente que vai primeiro lá no final para ver já a conclusão, né? E depois lê o texto para entender melhor aquela história que a gente está explicando, né? Curiosamente, a gente recebe o mesmo feedback de gente que lê o nosso blog, dizendo assim, geralmente, em alguns casos, na verdade, a gente já coloca no título meio que a opinião que vai ser descrita ao longo do texto, né? Já algumas vezes vieram para mim, por exemplo, falar, olha, transforma em pergunta, deixa eu no mistério, eu quero ler o texto, quero descobrir o que é. Então, tem uma máxima na internet que o pessoal fala que sempre quando um texto começa com uma pergunta, a resposta final vai ser não, né? Mas não, nos nefarsas tudo pode acontecer, às vezes é verdade, né? Às vezes tem casos que a notícia é verdadeira, mas ela é antiga. Então ela deixa de ser verdadeira naquele caso específico. Um exemplo foi uma notícia que se espalhou nas redes sociais sobre o filho do governador de São Paulo, que o filho do governador de São Paulo teria dado uma festa para 300 pessoas em plena pandemia. Olha só, deu uma festa, reuniu tanta gente. E o pai dele querendo acabar aqui com deixar todo mundo em quarentena e o filho fazendo festa, que absurdo. E aí a notícia é verdadeira, mas a festa foi dada em 2019. Então, quer dizer, é uma notícia real, mas você tem que explicar que ela já está fora, né? Está antiga já, né? Então, a pergunta lá em cima, fulano de tal deu festa para 300 pessoas? Sim, ele deu, mas calma, foi no ano passado. Então, não faz tanto sentido dessa indignação agora, né? A não ser se você comprou o ingresso para ir lá na festa dele e não foi, sei lá, alguma coisa assim, né? E Gilmar, teve até um episódio bem recente que aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos neve em Gramado, enfim, neve aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, há 1 ou 2 semanas, eu acho. E aí começou a chover foto na internet, com Gramado, com tudo branco, com um monte de neve. E aí vocês apresentaram essa informação há poucas semanas, e o status exatamente é impreciso. A foto é verdadeira, mas ela foi tirada, acho que na nevasca que aconteceu há 7 anos atrás. Então não foi da neve, até porque nevou muito pouco, né, essas semanas aqui. Então é a mesma história, né? As pessoas reciclam fotos, mandam fotos de novo, mudam um pouco a história e a história anda, né? E tem casos também que a própria notícia falsa, ela se recicla. Então tem um caso bastante emblemático aqui que a gente publicou lá no E-Farsas, que foi a história dizendo que o chá de hortelã, o chá de alguma coisa aí, o chá de erva cidreira, tem a mesma propriedade do Tamiflu, que curaria o coronavírus. Olha só, que perigo, né? A pessoa toma um chazinho e deixa de fazer o tratamento convencional para ficar tomando esse chazinho.
E depois, quando eu comecei a pesquisar essa história, eu descobri que, na verdade, essa história circulou alguns anos atrás como se fosse a cura para o H1N1. E usaram essa mesma história, só que no lugar do H1N1 eles apagaram e colocaram o coronavírus. E aí volta a circular no WhatsApp, aí o pessoal começa a compartilhar como se fosse uma coisa verdadeira. O próprio Ministério da Saúde desmentiu isso nas 2 vezes, antes quando era H1N1 e agora quando é o coronavírus. Tem umas coisas bem absurdas, né, nessa questão de saúde, né? Eu recebi uma dizendo que o coronavírus fica preso na sua garganta por 10 dias antes de se manifestar. Então, é só você tomar chá de alho com não sei o que, eles inventam um monte de coisa lá, põe cachaça, põe um monte de coisa, e só você fazer um gargarejo com aquilo que você mata o coronavírus. Quer dizer, a pessoa não entende nada, né, de biologia, de fisiologia, e acaba compartilhando. E aí a pessoa fala assim, pelo sim, pelo não, vou compartilhar. Pode ser que seja mentira, e aí vai passando, né, adiante, as pessoas vão acreditando. Gilmar, uma coisa que eu acho que vocês fazem que é super interessante é que vocês não apresentam só a conclusão da história, né? Se é verdade, se é falso, se é alguma coisa imprecisa, mas vocês vão atrás, normalmente, dos casos para saber como é que aquilo começou, quem é aquilo, enfim, como é que aquilo apareceu na internet. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, como é que vocês fazem esse processo de análise das informações que vocês recebem. Bom, a gente trabalha basicamente assim. Como a ideia é usar a própria internet como ferramenta, né, para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela, a gente inicia no sites de buscas, né, basicamente Google, Bing, o Yandex, e a partir dali a gente começa a ramificar as nossas buscas. A gente trabalha também bastante com livros, né, que tem, por exemplo, quando você entra no Wikipedia, eu até falo na minha palestra isso, que tem gente que não gosta muito do Wikipedia, porque fala que lá é uma bagunça e tal, mas na verdade o Wikipedia é um lugar bastante organizado, tem gente que cuida, né, das alterações que são feitas lá, e embaixo, no final de cada verbete, tem a bibliografia de onde você tirou aquilo tudo. E aí eu vou naquelas bibliografias também, procuro em livros e tal. O Marco Faustino, que está trabalhando comigo desde 2019, desde o comecinho de 2019, é um jornalista e trouxe também uma outra característica bacana para a gente no site, que é entrar em contato com os envolvidos. Então, aconteceu uma coisa muito interessante o mês passado, que é assim, surgiu uma publicação no Facebook de um sujeito lá, dizendo que a Capela Sistina foi pintada pelo Michelangelo, né? E os dedos do Adão e Eva naquela pintura se tocava, do Adão e de Deus, se tocava na pintura original. E aí, quando os padres chegaram e falaram, nossa, que bonito. Não, mas apaga aquilo ali, porque os dedos não podem se tocar, vamos ter que separar. Aí ele teve que pintar de novo e separar, né? Essa postagem teve mais de 200 mil compartilhamentos ali no Facebook em poucos dias. E aí, o que o Marco fez? Ele entrou em contato com especialistas em arte no mundo todo. Ele entrou em contato com o pessoal da Universidade de Michigan, de várias, no mundo todo, inclusive na Itália também, e ele pôde perceber que lá eles respondem muito mais rápido do que aqui no Brasil, porque ele entrou em contato com brasileiros também aqui, especialistas em arte, e até agora eles não responderam. Mas o pessoal lá do exterior já respondeu prontamente. Então, todos eles foram unânimes. Essa história é falsa. Não teve isso dele fazer 2 pinturas e apagar a primeira, não sei o que e tal. Então, é uma característica bem bacana que a gente agregou para o site, depois do que o Marco começou a escrever com a gente aqui, porque a gente também consegue ter isso, ter opiniões de especialistas, né, vindo para cá para o site. Além das ferramentas que a gente usa, que é, por exemplo, para imagem, que a gente usa o TinEye, que é um site de busca reversa de imagem, onde é tineye.com. Você joga a imagem lá, e aí ele procura imagens parecidas com aquela, as mais antigas, as mais modificadas, né, ou quem publicou primeiro, e aí através daí você consegue descobrir se aquela foto é verdadeira ou não. Na minha palestra eu mostro uma foto do Bill Gates na frente do computador com Linux, assim, né? E na época a Microsoft era uma briga, né, com Linux, porque o Linux estava comendo o mercado da Microsoft. E aí eu mostro por que essa foto é falsa, porque você joga nesse TinEye e aí ele procura e encontra lá no site, aquele site Get Images, né, que vende fotos para publicidade, e aí lá você consegue descobrir que essa foto é uma montagem, que a original está lá para vender. E aí, na verdade, ele está na frente de um computador da Xerox, né, que foi até que ele usou como inspiração lá para fazer o
o Windows dele, né? Então, assim, a gente usa bastante as ferramentas que já estão disponíveis na internet. E a dica que a gente dá é sempre essa: quando você receber alguma coisa, antes de você compartilhar, dá um pouquinho de trabalho, eu sei, mas você abre uma janelinha, dá uma pesquisa, só faz uma busca ali para ver se tem algum jornal falando sobre aquilo, ou se tem, ou se saiu em uma revista, alguma coisa assim, né, científica que seja. Para o público mais leigo, uma publicação científica é muito chata, né? Não dá para você entender nada que está escrito lá. Mas, enfim, tem revistas que fazem resumos de revistas de ciência que você pode procurar, e sai também em vários jornais, né? Então, se uma notícia muito absurda você recebe e nenhum jornal falou sobre aquilo, que é estranho, né? É bem esquisito. As grandes chances daquilo ser falso, né? Gilmar, antes de passar para o Gabriel, só um comentário, que não sei se é uma percepção sua também, mas as pessoas parece que perderam a confiança na imprensa, né? Às vezes, muita gente prefere acreditar em, sei lá, em blog de militante político, qualquer que seja a ala ideológica dele, do que na imprensa tradicional, né? Então, muito do que sai, por exemplo, em jornais, impressos, revistas, na TV, é descartado se não corrobora com aquilo que a pessoa pensa a respeito da política, do mundo, né? Acho que esse também é um problema terrível, né, com relação a notícias falsas na internet. As pessoas compartilham aquilo que gostam e, às vezes, não interessa uma fonte que deveria ser confiável, né, como você mencionou há pouco, as pessoas descartam aquilo. Mas em grande parte também a culpa é do próprio jornalismo, né? O jornalismo perdeu um pouquinho o embalo. Quando começou a parte eletrônica, né, digital do jornalismo, eu acredito que os jornalistas perderam um pouquinho o ritmo, eles não conseguiram acompanhar tanto. Então, no começo, o jornalismo dava muita barrigada. Inclusive, lá no site, eu tirava print mesmo. Quando eu via alguma coisa errada, eu tirava print e deixava lá no site. Teve uma vez que teve um jornal que publicou uma foto que era assim, era um novo tipo de avião que ia ter o chão de vidro. Então, você ia poder viajar olhando lá para baixo e tal, né? E, meu, tem um compartimento de porta-malas ali embaixo, né? Então isso nunca ia acontecer. Mas, enfim, era uma brincadeira de 1º de abril de uma agência de viagens lá nos Estados Unidos, e teve jornal aqui no Brasil que acreditou. E eles publicaram como se fosse verdade. E aí, depois, quando eles descobriram que aquilo era mentira, eles simplesmente tiravam do ar, nem colocavam nenhuma errata, nem nada. Então, isso, mas tem guardado lá no site, viu? Tem o print disso aí. E assim, eles perderam um pouco o embalo. Então, agora eles estão tentando correr atrás, né, da credibilidade e tal. E tem muito jornal fazendo trabalho sério, né, e conseguindo realmente conseguir a credibilidade de volta. Mas isso ficou meio manchado, né? A história do jornal, porque assim, muita gente fala, mas o jornal erra, você lembra aquela vez que ele errou? Já tem mais de 10 anos, né? Mas a pessoa tem essa percepção que é uma coisa recente. Tem outro fato também que você não colocou aí, mas que é importante também a gente colocar, que é o apelo à autoridade. Então, quando você recebe uma coisa pelo WhatsApp que veio, sei lá, do seu tio é policial, você imagina que seu tio vai mentir? Seu tio é policial, não vai mentir. Então, as pessoas acabam acreditando mais também pelo apelo à autoridade, né? Tem um exemplo clássico que eu gosto de falar na minha palestra também, que é assim, eu estava no caixa, né, na boca do caixa ali de um supermercado, e aqui em São Paulo tem uma coisa que chama nota fiscal paulista, que é quando você compra, eu não sei no estado de vocês se deve ter isso também, né? Você compra, dá o seu CPF e depois você ganha uns créditos, né, na sua conta e tal, e você pode resgatar esse dinheirinho e tal. E aí eu conversando com uma pessoa no caixa ali, e falando com essa minha amiga no caixa, ela achava que quando você tiver bebida alcoólica no mesmo cupom, cancelaria o cupom todo, mas não é verdade, não cancela. Você só não recebe crédito na bebida alcoólica, mas o resto das coisas que você comprou na sua compra, você recebe crédito por aquilo, né? E a moça que estava no caixa se intrometeu na conversa. Não, é verdade sim, é verdade. O meu primo é contador e ele falou que é verdade. Meu primo é contador, ele vai mentir sobre isso? Então, aquela confiança que a gente tem, né? De acordo com o grau de confiança que a gente tem na pessoa que mandou aquilo pra gente. Então, se você segue um cara no YouTube que tem 10 milhões de seguidores e ele fala uma asneira atrás da outra, coisas que não dá
não dá para você ficar 5 minutos ouvindo o cara de tanta asneira que o cara fala. Mas ele conquistou tantos fãs que tudo que ele fala para esse grupo dele, de pessoas que seguem ele, eles acreditam. Então, não tem outro fato que você consiga, você fala, tá aqui, ó, foi feito um estudo com 50 mil pessoas e tá dizendo que é mentira. Ele fala, não, mas o fulano falou, ele não vai mentir, entendeu? Então tem esse também, tem esse outro lado, né? Uma coisa super interessante também de mencionar é que a própria pandemia tem dado uma chacoalhada nessa comunicação entre ciência e o jornalismo em si. A gente vê bastante isso. Artigos, por exemplo, eles estão saindo bem mais rápido, né? De uns meses para cá, é uma caminhonada atrás de caminhonada de artigo, e o jornalismo, muito corretamente, vai atrás, tenta noticiar, tenta deixar a população a par. E muitas vezes, acho que é um termo errado, mas algumas vezes o próprio artigo é retratado. E uma semana depois, foi o caso do artigo da Lancet, né, da cloroquina. Então, mas isso é interessante que assim, ó, muita gente fala assim, a ciência, não dá para confiar na ciência, porque hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra, mas isso que é legal da ciência, né? É você admitir que alguma coisa não está certa, pesquisar mais sobre aquilo, né? E fazer uma retratação e outra pessoa vir fazer o mesmo experimento e falar, não, comigo aconteceu diferente, então vamos revisar isso. Então isso que é legal, né? Tem coisas que são pseudocientíficas e as pessoas falam, não, isso é assim, e não muda mais, vira aquilo para sempre. E o legal da ciência não. O legal da ciência é que ela tem essa condição de ficar sempre sendo revisada e cada vez melhorada, né? Eu vi até tinha um podcast muito legal que chama Fronteiras da Ciência, né? Que tem com o pessoal aí do Sul também, que eles falam isso, que um cientista é doidinho para derrubar o outro. Então, o cara faz o artigo científico, o outro corre lá para ver se ele está certo mesmo, torcendo para ele estar errado para melhorar cada vez mais a ciência, né? E aí, por isso que muita gente também tem essa desconfiança na ciência e prefere acreditar naquele senhor que fica falando, não, isso é assim mesmo e não vai mudar, né? Perfeito, é uma grande aula da ciência como um processo, na verdade, né? É uma grande aula que a gente está tendo, isso é super interessante. Eu acho que foi super bem pontuado. E ainda falando um pouquinho sobre o histórico da Farsas, como que as histórias chegam? Pelo que você já comentou, muita coisa vem dos próprios leitores, né? Eles mandam as recomendações de histórias a serem investigadas, né? Essa é a maioria dos casos? A gente disponibilizou um número de WhatsApp, né, lá no site, e colocaram a gente em vários grupos lá, né, Patriota não sei das quantas, não sei o que, 2022, sabe aquelas, né, verde e amarelo não sei das quantas, e lá corre os mais absurdos, sabe? E eu me divirto. Eu não fico respondendo um por um, porque não dá, né, são várias chamadas, várias mensagens, mas muita gente manda, olha o que eu descobri, será que isso aqui é verdade e tal, será que não é? Então o WhatsApp está sendo um dos caminhos que eu recebo. Eu recebo também bastante coisa no Twitter, então o Twitter também é uma grande fonte, e o Facebook, né? Facebook, inegavelmente, é onde rola a maior quantidade de notícias falsas ali, é no Facebook. Eles até tentaram fazer alguns scripts ali, né, que tentam barrar quando você publica. Inclusive a gente mesmo às vezes toma alguns lá, porque o Facebook entende que a nossa postagem, como é uma pergunta, ele acha que a gente está disseminando. Enfim, até teve um caso interessante que a gente publicou. O Marco Faustino fez essa pesquisa para a gente, de uma ponte que caiu no Rio de Janeiro, e demorou um mês, né, para ser refeita e tal. Enquanto isso, lá no Japão, na China, não lembro, aconteceu igual, caiu uma ponte lá também, e em 3 dias eles refizeram a ponte, né? Eles demoraram um pouquinho mais, demoraram algumas semanas para resolver, mas de qualquer forma foi mais rápido do que no Brasil. E a gente publicou, e quando a gente foi publicar lá no Facebook, né, ó lá no site lá, o que tem de novidade e tal, eles colocaram a gente como falso e falaram assim, segundo a agência de checagem de Taiwan, sei lá, enfim, um outro país aí, vocês estão mentindo. E o cara lá do outro site usou a nossa matéria como fonte.
Então a gente foi desmentido por a gente mesmo. Legal, né? Então, eles têm feito isso para tentar, né, diminuir a quantidade de notícias falsas que tem lá no Facebook, mas é muito difícil, porque é difícil você separar o que é opinião, que às vezes as pessoas até, né, se escondem, né, em opinião, ou que é apenas uma ironia. Então, isso vai ser quase impossível de acabar, né? Acho que só quando acabar as redes sociais, mas nunca vai acabar, né? As redes sociais não vão acabar nunca. Gilmar, entre todas as coisas que vocês receberam e têm recebido, assim, tem alguma coisa, alguma história que te vem à cabeça, do tipo, talvez a mais extraordinária, mais, sei lá, bizarra, não sei, aquela que você ainda, quando você pensa no E-Farsas, você lembra daquela história? Não, tem algumas, né? A primeira que a gente publicou, uma das primeiras, que foi aquela do cara em cima lá do World Trade Center, né? Que ele tira uma selfie assim e tá vindo um avião atrás dele e tal. Isso é uma montagem que um búlgaro fez, ele mesmo fez a montagem e espalhou isso, viralizou, virou até meme, né? Foi uma das primeiras fotos que viralizaram na internet. Teve também um vídeo de um cara que enche um bote inflável assim, ele tá enchendo um bote assim, e de repente o filho dele pula em cima do bote e a cabeça dele explode, porque dá muita pressão, né? E é mentira, né, meu? É mentira. Mas na época eu acreditei, eu achei que era verdade, fiquei até sem dormir, achando, porra, o cara caramba, o cara morreu ali, que dó. E era uma propaganda para uma agência de publicidade, né? E alguém cortou o finalzinho onde mostrava o logotipo da agência e espalhou como se fosse verdade e tal. E agora esses dias apareceu, eu até fiz, eu te falei, né? Eu falei para vocês que eu fiz um vídeo com 4 notícias que são verdadeiras, que eu achei que eram falsas. Por exemplo, aquele do vídeo da menina que aparece no unicórnio em alto mar, é uma bebezinha, e aí o barco lá de longe, assim, vê a criança, vai chegando perto e recolhe a criança. Esse vídeo é verdadeiro, né? Só que assim, não foi por acaso que aquela embarcação estava lá. Quando os pais da criança viram que a criança estava indo lá para o alto mar, ligaram para as autoridades e eles falaram: oh, tem alguma embarcação aqui perto? Aí conseguiram pegar a menina. O que eu estou lembrando assim, mas assim, tem muitas histórias que a gente acaba sendo pego meio de surpresa, sabe? Cai no nosso colo aqui, como por exemplo, quer ver, ó? Deixa eu relembrar um aqui para vocês, ó. Eu vou relembrando aqui, eu vou te falar, ó. Quer ver? Teve esses dias de um cara que achou uma borboleta em Juiz de Fora. Só que essa borboleta ela tinha uma cara de uma fada. E aí ele espalhou, ele falou assim: olha que eu achei, uma borboleta que é uma fada e tal. Mas não é, é uma escultura, né? Feita lá por um holandês e tal, mas é bem, bem legal também. E a gente é pego de surpresa, como aquela história do líder da Coreia, que teria colocado uma lei lá para que todo mundo ficasse com corte de cabelo igual dele, né? Essa história saiu até no jornal e tal. Aí, olha o que eu te falo, olha aí, olha o jornal caindo na barrigada aí, ó. E depois a gente descobriu que era mentira, porque isso surgiu numa agência de notícias coreana que tem sede nos Estados Unidos, e ela só ouviu falar e já falou, já, olha, isso aqui é uma lei, não sei o que, e era mentira, né? É uma conversa de bar que apareceu lá na Coreia e acabou virando como se fosse uma notícia verdadeira. E aí as pessoas escrevem lá nos comentários, não, mas até no jornal falou isso. Eu falei, então, tá vendo? Aí que tá, aí você pega naquela questão que eu te falei. A gente fala assim, ó, você abre uma janela e procura no jornal, pesquisa no jornal. Mas também você não pode buscar num só jornal, né? Você tem que pesquisar em mais de um e cruzar as informações para ver se aquela informação é realmente verdadeira. Perfeito. E ainda nas histórias, passando das inusitadas para as dores de cabeça que podem ter surgido, mexeu num grupo que uma fake news, alguma notícia que mexeu com uma ideologia, com algum grupo, às vezes partido político, alguma história que ainda dá uma dorzinha de cabeça. Sim, sim. A gente até está evitando um pouquinho de falar de política lá no site, né? Se vocês repararem, de uns tempos para cá, a gente tem evitado de falar de política, a gente está pegando mais outros assuntos, porque a gente estava ficando meio monotemático lá, a gente estava falando muito de política, né? E não é essa a ideia do site. A ideia do site é abranger todas as histórias que circulam na internet, né? A gente não consegue todas, mas a gente estava dando um foco para a política, porque a gente estava numa época, né? Que, convenhamos,
tava demais, né? Tava demais, tava todo dia, eram centenas e centenas de notícias falsas de política. A gente fez uma força-tarefa na época das eleições, no segundo turno das eleições, a gente se uniu, o E-Farsas, o Aos Fatos, o Boatos.org, as principais agências de checagem que chegaram, eu falo que são os irmãos mais novos, né, do E-Farsas, né? E mais ricos também, porque eu não tenho nada, eles ficaram ricos aí. E aí, a gente fez uma força-tarefa e a gente conseguiu desmentir em 24 horas 50 notícias falsas e a gente teve alcance de mais de 1 milhão de cliques ali nessas apurações que a gente fez. E aí todo mundo publicou junto, tal. Foi uma força-tarefa bem legal e ainda com a ajuda do TSE e do TRE. A gente abriu um canal direto com eles, então quando surgiu alguma coisa a gente já entrava em contato com eles, tal. Foi muito bacana. E assim, a parte de política, a gente teve um problema com uma notícia que apareceu falando da Marielle Franco, né? Que surgiu um meme no Facebook dizendo assim: o PSOL se calou, o partido PSOL se calou depois que descobriram que os assassinos da Marielle eram assassinos comuns. E aí eu fui pesquisar e falei, não, o pessoal não se calou, porque se você entrar no site do pessoal hoje, eles ainda estão falando da Marielle. É pauta deles para sempre. Não estou falando que eles estão errados nem que eles estão certos, mas é a pauta deles. Os assassinos da Marielle também não são assassinos comuns. A gente tem como se buscar isso no Google, você vê. Então essa notícia é uma notícia falsa. E o jornal que publicou isso, o site que publicou isso, processou o E-Farsas por causa disso, por causa dessa história. Então esse foi o primeiro e único caso, ainda bem, que a gente foi processado, a gente fez um acordo com eles, até porque eles são de Passo Fundo, e aí para a gente ficar indo para lá, ia ficar meio caro, não sei o quê. Então a gente fez um acordo com eles e acertamos tudo, eles mandaram uma notinha para a gente colocou lá no final do site. A ideia não é querer atrapalhar a vida de ninguém, né? Então a gente entrou no acordo com eles. Teve um outro caso, que foi de um vidente, que ele só prevê as coisas depois que acontece. Acho que vocês sabem quem é. São todos os videntes que fazem isso. Mas esse cara especificamente, ele escreve cartas. E essas cartas só aparecem depois. Inclusive, ele falou que previu a morte do cara do Pantera Negra lá. Inclusive, tá na internet aí, essa carta dele. E assim, eu mostrei como ele faz isso, né? Na verdade, essas cartas, elas são registradas, mas depois que elas são registradas, ele coloca e escreve o que ele quiser lá, porque você não registra o conteúdo da carta, você registra o papel, né? Você consegue registrar a sua assinatura só ali, né? Confirmar a sua assinatura. E, inclusive, tem até um vídeo lá no nosso canal mostrando como que a gente faz. Eu previ a Mega Sena. Eu fiz uma carta dizendo assim, eu sonhei que 6 anjos desceram do céu e me disseram 6 números da Mega Sena, do dia tal, bababá, bababá. Fui lá e registrei essa carta. Fui lá e assinei, tem um cartório aqui perto, onde eu tenho firma reconhecida, registrei a carta. Depois que estava registrada, no sábado, depois do sorteio, eu escrevi lá embaixo, bem, os números são pá, 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 pá. Aí dá a impressão que a minha carta foi uma previsão, né? E esse vidente mandou algumas ameaças aqui, falando para mim que ia me processar e tal. Como ele é vidente e já previu que vai ganhar, então eu resolvi não pegar mais no pé dele. Sim, não se arriscar, né, Gilmar? Não vale a pena. Não é bom, não. Gilmar, eu queria te pedir o seguinte, se já aconteceu de alguma história que vocês apresentaram, sei lá, como verdadeira ou como falsa, e depois vocês fazem uma segunda análise nela e mudam a conclusão? Acontece. Não de chegar a mudar uma conclusão. Teve um caso que a gente mudou. Teve um caso bem interessante que a gente mudou. Mas, assim, geralmente aparecem novas evidências. E a gente faz atualizações ali embaixo. Então, se você olhar no site, você vai ver que sempre tem lá, atualização dia tal. Hoje, fulano de tal entrou em contato, explicou, papapi, papá. Então, a gente não... Só teve um caso que a gente teve que mudar a conclusão, mas geralmente a gente acerta. Porque a gente só publica também depois que a gente tem um conjunto, né, comprobatório ali, que a gente consegue perceber que aquilo é de fato mentira, ou de fato mesmo. E teve um caso muito interessante que é assim, era um recorte de jornal, dizendo assim, carro capota com 4 pessoas e uma mulher. Aí
Aí ficou estranho, né? Porque dá a impressão que mulher não é uma pessoa, né? Tal. E a gente entrou em contato com o jornal, e o jornal falou assim: não, entra lá no site que vai estar lá a notícia correta. Carro capota com 4 pessoas e uma mulher ferida ou morre, alguma coisa assim. Aí a gente colocou, não, essa história é falsa, porque no jornal tá escrito isso, mas no site, né, que a gente viu, né? Aí um morador lá de Juiz de Fora, onde tem esse jornal, falou assim: não, essa história foi publicada assim mesmo, ó, tem a foto do jornal. E aí mandou pra gente a foto do jornal e tava escrito lá, carro capota com 4 pessoas e uma mulher, porque não coube, né, a manchete. E aí a gente teve que se retratar, né? A gente colocou lá, gente, né, apurou melhor e tal. Mas o legal é isso também, né? Que você pode também sempre revisitar algum caso e acrescentar novos dados, né, a respeito dele, né? É interessante isso. E quanto a casos em aberto, casos que o eFarsas foi atrás, mas uma explicação convincente não apareceu? Acontece muito isso, viu? Acontece muito. Às vezes a gente está numa linha aqui, investigando e tal, e a gente acaba não descobrindo, a gente não descobre, porque faltam elementos, né? A gente entra em contato com os envolvidos, em alguns casos eles não retornam, ou às vezes assessor de político, é a pior coisa, que você fala com eles respondem qualquer coisa lá, e depois você se vira. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tem alguns casos que a gente não publica e tem alguns que a gente coloca assim, olha, o vídeo é verdadeiro por essas razões, ou a foto é verdadeira por essas razões, mas o contexto dela a gente ainda está meio em dúvida. Então, fica meio em aberto, né? Mas, assim, quando a gente está com muita dúvida se aquilo é verdade ou não, a gente nem publica, porque pode até dar algum problema, né? Tem alguns casos também que às vezes uma pessoa só manda para gente algum caso para a gente pesquisar e aquilo não está sendo compartilhado nas redes sociais, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também para só correr atrás daquilo que estão espalhando, né? Porque às vezes a gente corre o risco também de disseminar uma coisa que às vezes a pessoa não estava, nem estava sabendo disso, tal. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aconteceu uma vez com o eFarsas lá no comecinho, era um sujeito que ele estava tentando divulgar o produto dele. E aí ele mandou para mim, olha, você acha que isso aqui é verdade, não sei o quê? E aí eu pesquisando, eu falei, mas que estranho, ninguém tá falando disso, né? Só esse cara tá falando, que estranho. E aí eu descobri que ele, na verdade, estava fazendo uma propaganda, tentando, né, emplacar uma propaganda dele no site. Pode pagar, mas se pagar a gente faz. Gilmar, você comentou antes que, acho que quando você falava sobre as notícias das eleições que vocês foram revisando para ver o que era verdadeiro e o que era falso, me parece que não sei se você já ouviu falar, eu conheci há pouco tempo que a gente chama de Lei de Brandolini, que a quantidade de energia necessária para refutar uma besteira é muito maior do que a energia que é necessária para produzir. Quer dizer, é muito mais fácil você desmascarar uma mentira que corre pela internet do que você produzir ela. Quer dizer, produz, ela se espalha, aí depois tem que correr atrás para tentar dar conta de evitar o prejuízo. Até que ponto você acha que o eFarsas consegue, enfim, fazer com que as pessoas possam mudar de opinião, por exemplo, ou possam reconsiderar aquilo que pensam, ou possam pelo menos parar de divulgar informações falsas na internet? Eu sabia disso empiricamente, eu nem sabia dessa lei aí. Porque assim, o desmentido nunca tem a mesma força, né, que o boato, né? O boato esse caso aí, por exemplo, do desenho lá da Capela Sistina, o sujeito lá tinha 200 mil compartilhamentos já, não sei quantas mil curtidas, e o nosso desmentido não alcançou nem 10% disso, né? Então é um trabalho difícil. A gente tem feito parcerias, a gente fez uma parceria bem bacana com o R7, que foi um dos primeiros portais aí que nos ajudou a dar uma visibilidade, né? E a gente tem feito parcerias com outros portais, né? Como o UOL, que a gente fez também. A gente vai falar, né, sobre isso daqui a pouco, né? Fake Noise. E também com a Rádio Bandeirantes, que a gente também é um parceirão da gente, né?
e agora o Marcelo Duarte, que apresentava lá o Você é Curioso lá na Rádio Bandeirantes, ele está fazendo só na internet agora, só no YouTube, né? O Olá Curiosos. E é uma porta também para a gente poder alcançar outros públicos e tentar fazer com que mais pessoas entendam, mesmo que não acreditem em tudo que a gente fala, que a gente até fala isso, né? Que para você duvidar até do E-Farsas, né? Duvide da gente também, que, por favor, né? Inclusive, se encontrar alguma coisa alguma besteira que a gente falou lá, avisa pra gente que a gente revisa sem problemas, né? E o desmentido, ele não tem mesmo a mesma força que o boato. Isso também é até uma cultura do jornalismo, né? O jornalismo, quando faz a errata, ele faz ali embaixo, né? No rodapé do jornal, né? Agora no jornal online também ele coloca errata ali embaixo. Olha, a gente falou que o cara era filho do prefeito, mas não é, ele é primo. E escreve ali embaixo bem pequenininho. Então acho que essa cultura a gente tem que mudar também e dar mais valor para o desmentido também, né? A gente, quando começou essa questão de checador de fatos aqui no Brasil, eu até brinquei lá no Twitter, que eu coloquei assim, ué, é engraçado, agora o jornalista está verificando as coisas, porque antes não verificava, né? Quer dizer, a mesma coisa que você fala assim, agora o seu pizzaiolo está lavando as mãos, porque antes ele não lavava, não é? Então, já era papel do jornalista fazer checagem de fatos, né? E aí, a ideia é que a checagem de fatos, ela corre atrás não de criar uma notícia, mas ela corre atrás de uma notícia que já existe e vai tentar ver se ela é verdadeira ou não, né? O nosso trabalho se encaixa meio ali no meinho ali entre os checadores de fatos, mas a gente procura também levar uma ideia de que a gente é gerador de conteúdo também, né? Além de tudo, né? E também que a gente quer criar esse pensamento crítico, né? E cético das pessoas. Nesse último vídeo que eu falei sobre as notícias reais, eu até falo para as pessoas darem uma pisada no freio e não ficar duvidando de tudo também, de tudo. Pô, tudo é mentira, tudo é mentira. Calma, gente, vamos analisar cada caso, né? Às vezes alguma notícia não é totalmente falsa, mas ela também não é totalmente verdadeira. Vamos analisar uma por uma e criar esse senso crítico, mas também não é cri-cri, né? É crítico, não é cri-cri crítico. Gilmar, você comentou dos seus projetos, um dos últimos que você tem é o Fake em Nós, que até o título dele é incrível, eu acho muito, muito legal. Fala um pouquinho deles pra gente, é você com o Pirula? Eu com o Pirula lá no Move Show, que é um projeto do UOL, né? Inclusive a gente até se arrependeu porque a gente colocou Fake em Nós, né? Que era um nome que eu já estava pensando há um tempo, porque eu estava pensando em fazer um podcast com esse nome, né? E aí eu pensei em Fake em Noise, e aí pensava em noise, né? De ruído, tal. E aí o primeiro comentário foi assim, Fake Dói. Falei, olha só, esse nome era muito melhor, Fake Dói. Porque eu e o Pirula, né? Um do lado do outro, dois caras bonitão desse, ser Fake Dói. E é um projeto muito legal, porque assim, o Pirula, eu já tinha participado de algumas coisas com ele, a gente fez algumas Campus Party, a gente fez alguns debates, né, já ao vivo, com plateia e tal, mas a gente nunca tinha trabalhado juntos, né, e na primeira vez que a gente se encontrou, bateu legal, a gente tem um entrosamento bem bacana, e agora a gente está fazendo em casa, né, a gente está fazendo meio que remoto, e a gente põe um fonezinho aqui, e a gente consegue bater bola pro outro, e tá, mesmo assim a gente conseguiu manter, né, a sincronia entre a gente. E é um projeto muito legal, que a gente faz um apanhado de algumas notícias que circularam, então a ideia é a gente fazer um vídeo com notícias bem quentes, né, do momento ali, e secar porque que aquilo é mentira e tal, e fazer algumas outras clássicas, né, como a gente fez esses dias sobre o Triângulo das Bermudas, que era um assunto que faz tempo que os leitores do site pedem, e a gente fez também um sobre ciclos e implantações, que é uma coisa que fascina muita gente até hoje, né, tal. E a gente até brinca que os ETs vêm lá de outra galáxia, né, viaja milhões e milhões de quilômetros para chegar aqui para não conseguir estacionar o negócio aqui. É bem legal. E a gente faz, o pessoal da edição, né, é muito bom lá também, brinca muito com a edição, fica bem divertido. Gilmar, teve um que vocês fizeram acho que foi esse sobre ufologia, que vocês acabaram fazendo um vídeo depois em resposta a comentários de ufólogos, quer dizer, o pessoal foi lá e criticou vocês e o que aconteceu? Muito, o pessoal cria muita polêmica, tanto é que agora esse último vídeo que a gente fez um vídeo sobre gatinho,
para ver se não dá polêmica nenhuma. A gente reuniu várias fake news envolvendo gatinho, que é para ver se não dá. Mas mesmo assim, vocês não falaram de cachorro, hein? Tem que falar de cachorro. Pô, o pessoal pega no pé, né? Mas ufólogos são, não todos, mas assim, a galera que curte ufologia, eles são muito apaixonados, né, por esse tema, né? E quando você fala alguma coisa ali que pode ser que seja mentira, eles ficam muito bravos. E a gente tentou explicar um pouquinho ali as nossas, porque assim, tem muita coisa que acaba saindo na edição, tem umas brincadeiras que a pessoa não pega na hora que a gente fala no vídeo, então a gente fez mais um vídeo explicando, né? E vão ter outros, viu? A gente vai fazer outros aí, porque tem muita gente apaixonada aí por os assuntos que a gente desmentiu lá no Fake Noise. Muito legal. E, Gilmar, então, se pudesse fazer um apanhado de dicas ou de algumas considerações para as pessoas em geral tentarem evitar cair em má informação e justamente disseminar esse tipo de má informação, quais seriam as dicas que teria em mente? Que legal. Em 2012, eu publiquei um artigo, uma série de artigos lá no site, chamava até hoax ainda na época, não era nem fake news ainda. E aí eu coloquei lá, quantas dicas aqui? 10 dicas de características, né, de uma fake news, né, na época de um hoax, né? E vale para até hoje. Então, uma delas é dizendo assim que a notícia falsa, ela geralmente não é datada. Então, quando você recebe uma notícia no seu WhatsApp ou no seu grupo aí, que está escrito assim, foi descoberto semana passada, não sei o que, não sei o que lá, e não tem a data, você tem que ver se aquilo é uma coisa recente, né? Então, geralmente, uma fake news ela não é datada. Outra característica é que ela cita nomes de pessoas importantes ou de instituições para dar mais credibilidade para aquele assunto. Então, há um tempo atrás, a gente publicou lá no eFácil um desmentido, dizendo assim que, eu brinco até na minha palestra sobre isso, o leite de alpiste cura diabetes, né? Aí eu falo, pô, eu nem sabia que alpiste dava leite, né? Aquele alpiste andando ali na fazenda, você tem que ir lá ordenhar ali o alpiste para dar, para dar o leite e tal. E aí, nessa notícia, diz assim, a Universidade do México descobriu que o leite de alpiste cura diabetes. E aí você vai procurar lá na universidade, não tem nenhum estudo sobre isso. E eles colocam, inclusive, o nome do diretor que estaria, né, tomando conta daquela pesquisa, né, à frente daquela pesquisa, e esse diretor também não faz parte da universidade. Então, eles colocaram esses dados para tentar dar mais credibilidade para o assunto, né? Olha, se uma universidade federal do México está fazendo, tal. E aí cai naquele assunto, né? Que a pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar tomando chazinho e no sara de diabetes acaba piorando em alguns casos, né? Outra característica é que ela pede para ser repassada para o maior número de pessoas. Então, você recebe assim, olha, fulano de tal descobriu a cura para não sei o que, não sei o que lá. Repasse para o maior número de pessoas antes que descubram. Aí já cai na nossa outra característica, que é aquele tom conspiratório. Gente, só a gente aqui do nosso grupo sabe, viu? Então, olha, mas por via das dúvidas, vamos passar para todo mundo, vamos compartilhar para todo mundo antes que tire do ar. Então, assim, esse tom. E além de ser bastante confuso, então o texto começa falando de uma pessoa que se curou de uma doença lá em cima. Depois, no meio, ela fala que a pessoa, sei lá, não tá doente, sei lá. Então, o texto é meio incoerente entre eles ali, né? Entre o próprio texto, né? E trata de um assunto que vai trazer o maior número de pessoas para ler aquilo. Então, você pode reparar que, assim, é o assunto do momento que está viralizando, né? Por exemplo, agora, né, com certeza, né, a Covid. Então, inúmeras fake news a respeito da Covid vão aparecer. Eu fiz até um vídeo junto com o Pirula lá no Fake Noise, mostrando os estágios das notícias falsas do Covid. Então, começou lá na China dizendo que era uma doença muito mortal, então começaram a espalhar fotos de pessoas mortas no meio da rua, e é tudo tirado de outro contexto, né? E aí, quando chegou aqui no Brasil, já começaram a falar que não era bem assim, que era só uma gripezinha, já começaram a mudar o teor da notícia, né? E depois começaram a falar que era uma doença criada em laboratório. Então tem várias fases sobre a Covid, né?
Então, é assim, é um assunto do momento que as pessoas mais criam notícias em cima daquilo. Na época na época da Copa do Mundo, por exemplo, era o esporte que era o mais viralizado, né? Inventava. Até tem no site assim, no começo, antes de começar a Copa, aqui no Brasil, começaram a falar que o Brasil tinha comprado a Copa, tinha dado isenção fiscal para a FIFA para conseguir ganhar a Copa. Só que depois o Brasil começou a jogar tão mal que aí começaram a falar que o Brasil tinha vendido a Copa. Ah, se vocês soubessem o que aconteceu, vocês iam ficar enojados, tal, e começaram a espalhar essa história de que o Brasil tinha vendido a Copa para a França, né? Parece, né? Acho que é isso, né? E agora, sim, agora tem um outro lado que a gente viu surgindo de 2018 para cá, que é assim, a gente não tem como provar isso, porque é uma afirmação de observação. Tem uma pauta, todo dia tem uma pauta. Então, tem um grupo de pessoas que domina uma certa quantidade de grupos de WhatsApp, que a gente não sabe essa quantidade correta, mas a gente sabe que tem um grupo de umas pouco mais de 50 pessoas que conseguem dominar uma quantidade enorme de grupos de WhatsApp e fala assim, quem que a gente vai atacar hoje? Ah, hoje a gente vai atacar o ex-juiz que saiu não sei da onde. Ele vai ser a nossa vítima. E começa a juntar um monte de notícia falsa em cima dele. Amanhã já a vítima vai ser outra, né? Tem uma política aí que ela era líder do presidente na Câmara, que depois ela rompeu, né, com o presidente, né? E eu participo de alguns grupos, igual eu falei para vocês, e teve uma vez que eles estavam falando bem dela, né? Mostrando, porque ela ainda era aliada, né, com o presidente. E aí eu falei assim, aí eu publiquei lá, né? Falei, vocês estão falando dela, mas aconteceu isso, isso e isso. Coloquei um desmentido lá. E eles praticamente me expulsaram. Não, que é isso? Como pode falar mal dela? Não sei o quê, tá. E aí, no dia que ela rompeu com o presidente, pronto, já começaram a inventar um monte de coisa dela, o mesmo grupo, né? Então, você imagina, quem que tá, né? Tem alguém ali comandando isso, né? Então, assim, a gente não tem como provar isso, mas é uma coisa que a gente observa e a gente tem dados, né, sobre isso, mas a gente não tem como levar isso, até porque não é essa a função do site, né? A função do site é tentar explicar por que uma notícia é verdadeira ou por que uma notícia é falsa. Mas a gente sabe que, assim, todas essas características que eu falei para vocês, elas são usadas nessa máquina. Então, elas usam, por exemplo, uma letra em caixa alta no início, bem chamativa, alguns emojis ali no meio. Olha que absurdo! O STF, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, pipipi, papapá, e embaixo, repasse para o maior número de pessoas para a gente acabar com isso. Brasil para frente, não sei o que, não sei o que lá. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não preciso falar mais. Então tá bom. E Gilmar, tem outra coisa que você falou numa palestra também, né, que tem na internet, que foi na USP, que bom senso, né? Que é uma coisa que também parece ser um elemento em falta para muitas pessoas, mas existem coisas que são claramente falsas, né? Eu acho que vocês publicaram há pouco tempo acho que é uma menina fantasma, alguma coisa assim, passando pela rua, tem coisas assim que são claramente falsas, que a pessoa investir, sei lá, 30 segundos do tempo vai perceber que aquilo não é verdade, né? Então, também, acho que refinar o bom senso pode ser uma estratégia, né, para as pessoas evitarem, pelo menos terem mais responsabilidade quando lidam com informação na internet. A Rosana Herman até falou isso uma vez. Uma vez eu participei de uma mesa redonda com a Rosana Herman e com o Cid do Não Salvo, né? E o Cid também, ele é um cara que conhece a internet, ele sabe como criar um barulho na internet, né? Ele inclusive inventou lá a história que a Coreia tinha ganhado a Copa do Mundo e tal, né? Lembra dessa história, né? Ele usou todo um mecanismo ali da própria internet para fazer viralizar aquilo e tal. E a Rosana Herman, ela fala isso aí, ó, ela fala assim, ó, as pessoas escrevem lá no WhatsApp, ai, pelo sim, pelo não, eu tô compartilhando. Ela falou, não, pelo sim, pelo não, é não. Não compartilhe. E se você está em dúvida, principalmente, né, não compartilhe. As pessoas já falam assim: olha que absurdo, eu sempre desconfiava que esse cara. Né? Por via das dúvidas, não compartilhe. Essa é a regra. E use, né? Igual você falou, o bom senso. O bom senso está dentro das ferramentas, né, que eu uso para desmentir as histórias. Né? Então eu coloco lá Google, Tinai, Google Images, não sei o quê, Wikipédia, e no final eu coloco lá bom senso, que as pessoas têm que ter e elas estão perdendo isso, né? Bom, Gilmar,
Muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar conosco o teu conhecimento. Até eu e o Gabriel, a gente fez recentemente algumas oficinas sobre verificação de informação na internet. Nós usamos, inclusive, material do eFarsas. Que Então, legal. uma fonte muito legal para consulta e para quem também para trabalhar, inclusive, em escolas, em universidades. E também uma forma de fazer as pessoas ficarem cada vez mais atentas, né, à responsabilidade que elas têm em compartilhamento e também verificar a informação que elas têm na internet. Gilmar, um último detalhe, quem quiser encontrar você e teu trabalho, como é que faz? Bom, eu tô lá no e-farsas.com desde 2002, tentando desmentir as histórias da internet. O site está com 18 anos aí, já ficou maior de idade, hein? Já pode beber cerveja já. Não pode não. E também eu tô sempre no Twitter. No Twitter é @efarsas. A gente ganhou o selo de verificação finalmente. Depois de 10 anos aí de Twitter, agora o Twitter resolveu falar que a gente é real. E isso tem ajudado bastante a gente. Inclusive, olha que interessante, a gente conversa, a gente manda mensagens para políticos e eles veem lá o selo de verificação, na hora eles já respondem e tal. Bem legal. Esses dias a Carla Zambelli respondeu para a gente sobre um caso que ela disse que caiu, né, numa notícia falsa e tal, e ela explicou para a gente, e a gente retuitou como direito de resposta para ela e tal. Então a gente está sempre lá no Twitter, no eFarsas, e também no YouTube, né, youtube.com/farsas. Eu tenho me comprometido a fazer pelo menos um vídeo semanal. Dá um trabalho danado fazer, dá muito trabalho fazer vídeo, né, gente? Nossa, que trabalheira, você é louco. Mas é um negócio que eu tenho gostado muito de fazer. Aos poucos eu estou melhorando aqui o estúdio para ficar mais silencioso, tá? Que vocês sabem, né? A gente começa a gravar, sempre passa, parece que é ligado, né? Quanticamente, o pessoal gosta de falar de quântica, é ligado, o botão de REC é ligado no motor da moto dos caras lá na rua, né? Então quando você começa a gravar, os caras fazem barulho lá na rua. E eu tô tentando diminuir um pouquinho o barulho aqui, melhorar a acústica aqui também aos poucos. Então eu tô lá no YouTube também, youtube.com/farsas. E no Fake Nós, lá no Move Show, também no YouTube. E todo sábado eu tô lá no Lá Curiosos também no YouTube. Então quem quiser procurar aí, estamos aí. Gilmar, obrigado. Gabriel, também obrigado por estar conosco, pela conversa. Obrigadão, Gilmar, realmente incrível conversa, acho que tem aí um conteúdo maravilhoso aí para publicar, muito bom mesmo. Dá pra gente falar mais depois, se vocês quiserem depois a gente está à disposição, tá? É só chamar aí pra gente trocar ideia, porque é um assunto que não tem fim, não esgota. Não se esgota, né? Exatamente. Gilmar, muito obrigado. Sucesso para você, parabéns pelo trabalho e a gente conversa. Esperamos conversar de novo. Sim, Abraço. com certeza. Tchau. Valeu.